Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Estamos agora continuando a nossa sequência de análise combinatória, tá? Então você provavelmente já assistiu o vídeo sobre teorema fundamental da contagem, sobre permutação simples, né? E agora vamos falar sobre arranjo. Arranjo nada mais é parecido, é muito parecido com o conceito de permutação, só que não necessariamente a gente usa todos, tá? Então eu vou explicar a diferença entre as duas coisas, tá? Então primeiro eu queria mostrar para vocês aqui esses carrinhos do Mario, tá? Não sei se vocês foram pessoas que jogaram Mario Kart. Se você foi, você pode até escolher qual personagem é o seu personagem favorito para você jogar. Eu queria dizer que o meu sempre foi o Yoshi, eu não sei dizer porquê, mas e por revolta, por não terem feito a Princess Peach nessa coleçãozinha, eu trouxe ela aqui para ficar observando o que está acontecendo, tá? Então, eu queria que vocês entendessem a diferença entre arranjo e permutação. Se eu fosse falar de permutação, o que isso significa? Por exemplo, meus carrinhos estão aqui. Permutação seria de quantas formas diferentes eu posso arranjar esses carrinhos. Se esses carrinhos estivessem vindo apostando corrida, se estivesse rolando o Mario Kart aqui agora, queria dizer para vocês também que eu nunca consegui deixar o carrinho dentro da pista do Mario Kart. Eu era péssima, tá? Mas enfim, vamos lá. Imagina você tá jogando Mario Kart, de quantas formas diferentes eles podem alcançar a linha de chegada. Então eu posso dizer Yoshi, depois o Bowser, depois o Mario, depois o Luigi, depois o Toad. Isso, quando a gente usa os 5 elementos, todos os elementos, e criando uma ordem correta entre elas, isso se chama permutação. Quando a gente fala de arranjo, nós estamos falando de coisas diferentes. Quando a gente fala de arranjo, nós estamos falando o seguinte: por exemplo, esses 5 estão apostando corrida. Supondo que não há empate, de quantas formas diferentes eu posso ter no pódio primeiro, segundo, terceiro lugar? Eu posso ter Luigi, Bowser, não, perdão, como é que eu errei? Yoshi, Bowser e Toad, primeiro, segundo, terceiro lugar, que é diferente de primeiro, segundo, terceiro, que é diferente de primeiro, segundo, terceiro, que é diferente de primeiro, segundo, terceiro, e vocês entenderam a proposta, né? Então, vamos fazer a conta lembrando do que a gente fez com permutação, tá? Então, eu tenho primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, tá? Quantos desses podem estar no primeiro lugar? Eu tenho quantos personagens? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu quero dizer que foi o Yoshi. Eu escolhi um dos 5. Então, eu tenho 5 que podem estar no primeiro lugar. Quantos podem estar no segundo? Ó, aqui tem 4. 4 deles. Tira 1. Quantos podem ocupar o terceiro lugar? Qualquer um desses 3 aqui. Tá? Isso a gente está analisando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Tá? Então, nós temos aqui 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. 60 possibilidades de um pódio, tá? Perceba que isso é muito diferente de eu dizer de uma permutação. Percebe que a lógica é a mesma, mas a gente está fazendo agora arranjo. Quando a gente fala em arranjo, quando a gente analisa, a gente fala em arranjo, a gente tem uma notação, tá? Tem uma notação, tem uma fórmula. Se você é uma pessoa que gosta de fórmula, que se dá bem com fórmula, você é a pessoa para isso, tá? Se a gente fizer um arranjo de N elementos por P, eu queria lembrar que nesse caso, N elementos por P, a fórmula é, nesse caso, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Mas, Rebeca, quem que é N e quem que é P? N é o total de elementos que eu estou trabalhando. Então, nesse caso, o que é N? N são os 5 carrinhos que eu estou trabalhando aqui. Eu tenho 5 carrinhos, tá? Então, N é 5.
Quem que é P? P são as três posições. Primeira, segunda e terceira. Então, são as três posições, tá? Então, nesse caso, eu tenho 5 fatorial dividido por 3, 5 menos 3, 2 fatorial. Se a gente arrumar isso daqui, ó, vou escrever 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Olha, você percebe que esse simplifica com esse? Se você voltar no vídeo, a gente já tinha feito isso daqui, ó. Tá vendo? A gente já fez isso daqui. Então, são duas formas diferentes de pensar exatamente na mesma coisa. Quantas são as formas diferentes de eu ter esse pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar? 60 formas. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. É super simples, tá? Depois disso, vamos para o vídeo de combinação.